Fala família Insalubre, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo e hoje trazendo mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai trazer uma análise completa aí em cima de um token que já trouxe bastante burburinho. Agora aí deu uma mazinguada, assim como o mercado cripto, meio paradinho. Mas a gente vai falar sobre o token aí ligado a games e hoje a gente vai falar sobre Immutable X. É isso mesmo, galera. A gente vai falar sobre a Immutable X, que tem o seu token IMX, criptomoeda aí que já é do ranking 100 cripto, voltada diretamente para games e realmente ela desperta bastante curiosidade e é interessante ver até mesmo a atividade dentro dela. Então a gente vai fazer a análise completa no vídeo de hoje, então já vamos deixando o like aí, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, a gente tá ativamente aí todos os dias às 10h30 da manhã trazendo live, fora os conteúdos aí de segunda a segunda para você acompanhar todo mundo cripto em primeira mão. Então não perca, mas bora de conteúdo. E diretamente no assunto aí, telinha, aquele PowerPoint que vocês tanto gostam, aquela apresentaçãozinha, então já vão preparando o lanche, já fica confortável que vai vir informação de conteúdo e novamente já vamos deixando esse like aí para impulsionar ainda mais o seu conhecimento e foco, beleza? Então vamos falar sobre a Immutable X e nesse quesito a gente analisa em 5 pontos que consideramos primordiais de análise, que é o que ele é, o que ele faz, vamos ver também o time, a equipe de marketing, vamos também analisar as parcerias dos investidores e a auditoria, Tokenomics, que eu sei que vocês tanto amam, que é a economia desse token que já está no mercado, e por último as propostas de valores. Então, primeiramente, o que ele é, o que ele faz? Hoje, quando a gente fala de Crypto Quesito Games, Immutable X, Gala, já estão nos topos da colocação. E é interessante que esses projetos aí, a gente não está falando de um game específico, não, mas a gente está falando de produtoras de games, a gente consegue utilizar infraestrutura para a criação de games aí dentro da Immutable X. Era uma rede de segunda camada do Ethereum, tá? Então ela é uma rede de segunda camada do Ethereum que é focada para a criação de NFTs, criação de marketplace aí de NFTs e também programação de jogos em Web3. Então é uma segunda camada de escalabilidade, de roll-up. Se você não sabe o que é roll-ups aí, eu vou deixar um vídeo para você estar entendendo um pouco mais sobre essa premissa que está empesteando o mercado cripto por completo, que a gente está vendo essa febre aí de Layer 2 e veio uma aí somente para jogos, está na mão da Immutable X, que é bastante interessante. Agora olhando um pouquinho para o time, para o marketing, primeiro no time aí dos fundadores, a gente tem o fundador primeiro aí, né, o que começou, que foi o James Ferguson. Ele é um empreendedor que também já apareceu na Forbes 20 and 30, que anteriormente também liderou uma equipe de desenvolvimento de software de uma empresa de comércio eletrônico de bilhões de dólares, empresa já grande aí, então os caras já atuaram no mercado tradicional e já eram bem renomados. E esse James aí, ele tem um irmão que chama Robinson Ferguson, também é membro da TL, uma empresa grande aí do mercado tradicional, e também é empresário aí na Forbes 30 Under Thunder. Então, para vocês verem aí como que os dois já têm grandes colocações aí dentro do mercado tradicional e até mesmo para sair na Forbes, até mesmo o Vitalik já está saindo na Forbes, só para vocês terem noção. E também quando a gente fala de marketing, ela possui um público já bastante engajado, porque querendo ou não, né, a gente vê que o público voltado de games, eles já são um público naturalmente um pouco mais engajado. Então redes sociais estão lá em cima, as postagens aí também estão com engajamento lá em cima e não precisa de muito para falar de marketing, só precisa de um jogo novo e parcerias aí que a Immutable X sempre está bem falada. Então, em questão de marketing, realmente é bem interessante que ela trabalha muito bem essa questão, tá? Na questão de parcerias, auditorias e investidores, vamos falar de parcerias primeiras que eu acho bastante interessante. Ela possui parceria com a GameStop, uma gigante empresa de games do mercado tradicional, que juntos aí criaram um marketplace aí de NFTs da própria GameStop. A Disney também utiliza a estrutura da Immutable X para coleção de NFTs. Ela tem algumas coleções aí de NFTs, principalmente aí voltada para o seu público, nem que as pessoas aí saibam realmente que tem a tecnologia NFT por trás, mas utilizando aí a estrutura da Immutable X. Isso que é interessante. ESL, gigante organizadora aí de campeonatos de CSGO para os gamers aí de plantão, também fez parceria aí junto com a Immutable X para a criação de NFTs do jogo CS. E até o TikTok, galera, também fez parceria aí para a criação de NFTs para recortes aí dos melhores momentos da plataforma. E por último, não menos importante, a gente tem uma parceria que a DC também estava envolvido para a construção de cards utilizando a infraestrutura da Immutable X, que é bem interessante. E também ela já passou por grandes auditorias, como a própria Certic, que muitos já conhecem, Sanksfield. Então
Então, são grandes auditoras aí que muitos já conhecem, já passaram pelo mundo cripto. Não significa aí que está isento de problemas, mas uma auditoria muito grande, já analisando o projeto por completo, a gente já consegue ter um certo tipo de segurança, mas é sempre importante a gente fazer nossas análises como estamos fazendo aqui. Possui investidores de peso, grandes nomes aí do mercado cripto, do mercado tradicional. A gente tem a Temasek, Parafai Capital aí, que também já é gigante aí no mundo de investimento. Tencent, gigante aí chinesa de telecomunicações, e também temos outras rodadas que trouxe alguns investidores um pouco menores, mas também bastante conhecido, como a própria falecida Alameda Research, tem a Bitcraft, entre outros, mas todos aí juntaram mais de 260 milhões de dólares que a Immutable X recebeu de investimento, que é bastante interessante, de fato, muito dinheiro envolvido. Aquela pausinha rápida para aquele like gostosinho, que eu sei que você esqueceu, mas não custa nada, já deixa o like aí que não vai cair o dedo, eu prometo. Se inscreva no canal e ative as notificações para estar recebendo todo o conteúdo salubre. E comente aqui embaixo o que vocês querem que eu traga de análise de tokens para vocês. Quero saber aí os projetos que vocês andam de olho e se de fato aí merecer uma análise vai virar vídeo aqui pro canal. E agora falando sobre o Tokenomics, a IMX ou Immutable X, ela tem o seu token IMX, por isso que a gente abrevia falando IMX. Ele é um token de utilidade para transações, para stake e governança. A gente já sabe aí que para segundas camadas a gente não consegue utilizar aí outros tokens para pagamento de taxas, mas tem uma utilidade aí nas transações que eu já vou mostrar para vocês que é bastante interessante. Ele tem um supply aí de 2 bilhões de tokens e praticamente 50% já estão emitidos no mercado. E agora sobre o modelo aí de utilidade de transações, a Immutable X ela possui um modelo circular, onde parte aí de cada transação que ocorre no ecossistema, eles fazem recompras. Então, praticamente ali uma porcentagem de cada transação que ocorre, a Immutable X própria ela faz recompras, não queimando o token, tá? E essas recompras, ela vai os tokens IMX diretamente para o tesouro, diminuindo um pouquinho a pressão de venda e também um pouquinho a questão aí dos tokens em circulação. E esse tesouro aí, é claro que junto com a DAO eles vão organizar para o que eles vão utilizar esse investimento, mas é interessante que a gente já vê que a pressão de venda que era para existir um pouco maior no token foi reduzida um pouco com esse modelo circular econômico. Na questão de alocações, a gente tem aí boa parte destinada para emissões aí em recompensas, porque a gente já falou aí como é uma produtora de jogos, possivelmente aí os jogos com certeza pagam a galera aí, né, para estar jogando, que é claro que isso gera um empenho da galera para estar jogando também. Então não é à toa aí que 50% é designado aí para o desenvolvimento do ecossistema e para emissões aí por meio de recompensas. Depois a gente tem algumas divisões aí envolvendo desenvolvimento do projeto, vendas privadas e reserva do fundo. E aqui acima da minha cabeça a gente já vê que tem uma curva de inflação tanto quanto grande. A gente vai ter uma inflação considerável até 2005 mais ou menos, e hoje a gente tem uma emissão média aí de tokens que em quantidade de dólar vão ao mercado, dá em torno aí de 400 mil dólares. Realmente é uma quantidade de dólares aí indo ao mercado bem considerável. Mas a gente tem que lembrar, não é necessariamente aí que esses tokens vão ser vendidos, que eles são emitidos, que eles vão ser vendidos. A gente tem as taxas que voltam diretamente para o protocolo, então ele tem alguns artifícios ali para diminuir um pouquinho essa pressão, mas sim, vai ter uma inflação aí significante até 2025 aí tranquilamente, beleza? Na questão aí, a gente consegue ver que ele está no ranking de número 66, bem impactante, porque realmente é um token, poxa, de games, que está na categoria de ranking de 66, hoje está tendo uma queda de 5% aí junto com o mercado. A gente consegue ver que o market cap aí de 720 milhões de dólares realmente é bastante interessante. Como eu falei, aqui minha cabeça está na frente, mas a gente tem um supply total aí de 2 bi de tokens e quase 1 bi de token já disponível ao mercado, né? Então a gente tem que ficar tranquilo em questão dessa concepção, essa média aí de 50% é até que tranquilo aí, considerando outros projetos que já passaram por aqui, né? E para você ver que meio todas essas parcerias, tudo de bom até que a gente viu do projeto, não foi isso que fez ele se segurar no bear market. Então a gente vê aí que desde janeiro de 2022 ele atingiu o time high aí com quase 10 dólares, 9 e pouquinho mais ou menos, e agora está trabalhando aí nessa faixa etária de preço que eu acabei de mostrar para vocês no slide anterior de 72 centavos. Então realmente foi uma queda bastante significante, ele está se mantendo aí acima desses 70 centavos mais ou menos, já chegou ali a 50 centavos,
centavos. Então assim, o bear market bateu muito doído, mas a construção continua, como a gente vê aí saindo diversos jogos e também algumas parcerias também. E na proposta de valor, eles têm um apelo bastante interessante na minha concepção, porém é o mínimo aí de diversas redes que a gente conhece, né? Então ele tem um apelo para jogadores convencionais, então ele utiliza modelo de UX um pouquinho mais tradicionais, um pouquinho mais voltados para ficar de forma mais amigável para o usuário. Para você que não sabe, UX é um tipo de estudo que a gente fala aí para usabilidade do usuário. Poxa, tem que estar amigável, tem que ser tão simples aí quanto mandar um Pix praticamente. Então, eles têm uns apelos aí pelos jogadores convencionais, trazendo esse modelo de UX mais tradicional. Ele cunha milhões de NFTs com facilidade e essa blockchain aí você consegue ter a possibilidade de mintar NFTs gratuitamente, bastante interessante também. Com pouco recurso a gente consegue criar APIs, melhorar a distribuição e uma coisa que eu achei bastante interessante, eles partem aí para a parte do ESG um pouquinho. Então 100% aí neutro em carbono. Então a maioria dos NFTs negociados aí na Immutable X, eles geram taxas, essa taxa também eles compram aí naquela questão de carbono, para eles estar com uma blockchain aí ligada ao meio ambiente. Mas a gente sabe que isso daí basicamente é quase uma fachada, né? Tem que ser sincero com vocês, mas eles partem aí um pouquinho para esse princípio. E uma coisa que é bastante interessante é que minha cabeça está na frente aqui também, mas que é um ZK Rollup de conhecimento. Para você que não sabe, por mais que a Immutable X ela seja uma rede de segunda camada, ela não produz propriamente sua rede. Não, ela é uma rede construída em cima aí do módulo da Starkware. Tá? Como se fosse uma rede criada pela Starkware que a IMX toma conta. Para ficar mais simples o entendimento para vocês. Então sim, a gente já está utilizando aí a prova de reconhecimento zero. Até recomendo aí a live que a gente fez do Castro, onde conversamos muito sobre isso. Realmente é uma tecnologia que está ganhando bastante destaque aí. E uma coisa que eu tenho de deixar de pontos negativos é claro que se eu não mostrei o roadmap é porque não tem um roadmap tão claro. A gente vê que, claro, que traz desenvolvimento, à medida que a gente vê informações chegando, a Immutable X sempre prontipõe aí a estar postando pra gente, compartilhando as informações, porém, a gente vê aí que não tem um roadmap tão claro, isso daí, na minha opinião, pega bastante. Então, realmente, a gente consegue tirar algumas conclusões bastante interessantes aí da IMX. Ela é uma rede que está bastante utilizada, inclusive vou apresentar alguns dados a seguir para vocês, que realmente é uma rede que a galera tá olhando aí com bons olhares. A gente tem uma atividade muito interessante comparada aí a outras Layer 2. O segmento dela, na minha opinião, é um dos segmentos mais abrangentes, então a gente consegue uma facilidade. É claro, se eles atingirem tudo que eles querem entregar, a gente consegue ver uma adoção até que bem grande. Porém, uma coisa é fato, com o bear market que aconteceu e até mesmo vem aí os respingos pingando na gente que não tem o que fazer, a gente vê que a premissa games em si não está com tanto destaque mais. Mas o importante é continuar entregando para a gente não ver um projeto tão bom quanto esse começar a limbar. A gente vê que tem jogos, por exemplo, aí que dão uma bela de uma segurada, como grandes nomes que já são conhecidos aí da comunidade, como Guilds of Guardians, o Illuvion e Gods Unchained, que são grandes jogos aí que cresceram em blockchain e ainda tem uma boa parcela aí da galera jogando de fato esses jogos. A gente consegue ver até em gráfico de atividade que o volume de trade realmente é bastante impactante. E a gente vê que esses jogos, de fato, aí que traz o volume em cima da blockchain. Então, Gods Unchained, Undead Blocks, Croft the Ages, Illuvial Lands, Illuvitars, são realmente, ó, e esse HRO é até aquela parceria da DC dos cards que eu mostrei para vocês. Então, realmente, a gente vê que essas coleções de games que segura bastante a rede e que continua segurando, que é bastante interessante da gente estar acompanhando em Bay ou Bear Market. Tanto é que eu falei para vocês que na questão aí de atividade, a gente vê que a Immutable X só tá abaixo apenas de Arbit One, ZK Sync Era, que vai rolar airdrop, Optimus, e depois já vem Immutable X, ultrapassando até mesmo Starknet, Apex, Arbit Nova, ZK Sync Lite, Metis Andromeda tá crescendo agora, mas realmente ela se coloca aí numa posição de grande destaque quando a gente fala de Layer 2. E voltando aí para a parte dos NFTs, a gente consegue ver que de fato, em questão aí das vendas de NFT, se a gente for procurar a Immutable X, ela está aqui na 4ª colocação, perdendo apenas para Bitcoin, que cresceu bastante movimentação com esses movimentos dos Ordinals, Solana, Mythos Chain aí, que é uma outra peculiaridade que eu já trouxe em live para vocês, que eu não vou entrar em tanta profunda, e na 5ª colocação a gente já vê Immutable X. Claro que em diferença aí de negociações em dólares, a distância aí é um pouquinho grande, né, por quando a gente for cotar Immutable X do Bitcoin ou do Ethereum pelo menos, a gente vê que
ainda assim ela se posiciona muito bem aí na quinta colocação das vendas entre as blockchains. Então por isso que não podemos descartar a Immutable X. Confesso aí que ela não entra hoje no meu portfólio de investimento, porém eu fico de olho para atentas oportunidades como essa que a gente está vendo de baixas nos preços do mercado, porque realmente, por mais que não seja uma premissa aí que esteja tão em alta no mercado, é uma premissa que ainda existe e a galera vai atrás, e não vai ser à toa que vai ter Gala, vai ter Immutable X aí, que se continuar entregando, é que ainda é um começo, com certeza elas vão se colocar na frente. Mas é isso, família. Eu espero que tenha gostado do vídeo de hoje. A gente trouxe aí uma análise completa em cima da Immutable X, falando um pouquinho sobre o token, sobre as ideias, sobre esse momento atual do mercado. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já vamos deixando o like, que isso ajuda demais, incentiva o nosso trabalho. A gente tá todos os dias trazendo conteúdo para vocês, e segunda a sexta a gente tá às 10h30 aí trazendo nos lives com conteúdos diários e atualizações aí em primeira mão. Portanto, você não pode perder. Então vamos deixando um like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e comenta aí embaixo um projetinho que vocês querem que eu dê uma olhada. Um forte abraço e falou!